Boa noite a todos, meu nome é Arthur, estamos iniciando aqui mais uma disciplina do nosso curso de Eletrônica Digital. Agora a segunda aula teórica, né, uma aula introdutória aí para o nosso conteúdo de comunicações. Então essa é a quarta disciplina já do segundo módulo de Eletrônica Digital, né? Então a gente está avançando aí no nosso conteúdo, já passamos da metade do curso, né? E hoje a gente vai entender um pouquinho o que é que vem a ser comunicação e como que a gente vai utilizar isso aí no nosso curso de eletrônica. Então, iniciando aqui com o conceito de comunicação, né? Isso daí na verdade é uma necessidade humana e uma capacidade que foi desenvolvida e se avançou com o tempo, né? Inicialmente, a comunicação ela se utiliza dos próprios sentidos do ser, né? Não só o ser humano tem a capacidade de se comunicar, outros animais também têm. O ser humano ele já tem uma fala muito mais avançada, né? Então a nossa capacidade de comunicação já é mais avançada e mais desenvolvida. E a gente se desenvolveu ao ponto de expandir isso além dos nossos meios humanos, né? Dos nossos sentidos. Então a gente começou a usar recursos externos, né? Como na imagem aqui, né? Uma brincadeira aí relacionada a um dos primeiros recursos do ser humano, que foi a comunicação por fumaça, né? Ou seja, uma ferramenta exterior ajudando a se comunicar à distância, né? Então, isso daí já era uma necessidade do ser humano daquela época e foi avançando com o tempo. Até hoje nós temos necessidade de se comunicar à distância, né? E isso daí hoje nós temos outros recursos muito mais avançados, né? E isso daí com o tempo, né, a gente foi aprimorando essa técnica de como se comunicar. E é isso que a gente vai estudar e essa é a importância desse curso para nós. Então, hoje, né, a gente pode definir a comunicação como uma referência ao envio e recepção, bem como processamento da informação utilizando meios elétricos. Então, por isso que isso é estudado aqui dentro do curso de eletrônica. Nós não estamos preocupados com o processo de comunicação em si, com a fala, né, com os meios humanos, mas com os meios tecnológicos de fazer isso acontecer. Então, vamos entender como um todo o funcionamento e aplicar, né, os nossos recursos eletrônicos, elétricos, ali no meio desse processo. Então, hoje, por exemplo, para vocês estarem me ouvindo através desse vídeo, vocês têm aí, além da parte humana, que sou eu, mas tem aí a câmera, tem a internet, tem vários recursos que estão passando aí pelo meio, né? E a informação passando por eles, chegando até vocês, né? Então, a comunicação em si, ela é de uma mente a outra. Mas aí no meio do processo, existe um monte de coisa aí que a gente precisa entender como funciona, dar nome aos bois, para a gente poder trabalhar em cada uma delas. Então, esse é o nosso objetivo inicial aqui. Dar nome a cada uma dessas etapas do processo. Então, né, hoje, né, os sistemas de comunicação eles estão suportados pela identificação, processamento, armazenamento e envio da informação. É preciso saber que nas comunicações o que importa é o conteúdo, é a sua imprevisibilidade. O que isso quer dizer, imprevisibilidade? Quer dizer que a informação é nova, não é uma informação que eu tenho, né? Então, eu estou passando uma coisa para vocês aqui que vocês não sabem, por exemplo, o que vai ter no próximo slide, a não ser que vocês já tenham visto esse material, né? Então, se vocês já viram, ele deixa de se tornar imprevisível e se torna previsível, né? Então, isso daí é uma característica importante, mas não indispensável da informação. Ela pode ser, a gente chama de informação redundante, né? Quando ela é uma informação que você já tem, que não precisa ser passada duas vezes, né? Se eu ficar repetindo aqui a mesma coisa, essa informação se torna redundante, né? Não tem necessidade, né? Então, dar um outro exemplo, né? É a transmissão de informação escrita numa folha papel A4, né? Então também posso escrever uma informação nova, uma cartinha ali, né? Fazer um bilhete, alguma coisinha, você pode, né? Usar outro meio de comunicação que não seja elétrico, tecnológico. Existem diversos meios de comunicação, né? Então, mas a gente vai focar aqui nos meios eletrônicos, certo? Então esse é o nosso objetivo.
Então, de uma maneira geral, a gente pode dividir em blocos, né? Esse processo de comunicação, né? A gente entende que existe inicialmente uma fonte da informação, que geralmente é humana, né? Existe um dispositivo, né, que a gente chama de transmissor, né? Às vezes aqui ele está num único bloco, mas em outros casos ele pode estar em blocos diferentes, junto com um modulador, né, que é um outro processo, né? É você transmitir e modular. Depois a gente vai entender isso daí melhor. No meio disso daí tem um canal, né, que a gente vai entender daqui a pouco, um receptor que vai demodular, decriptar, né, essa informação, e por fim um destino, né, que geralmente aí é um ser humano também, né? Então, aí no meio do processo pode ocorrer o ruído, que nós vamos entender também o que é isso, né? Então, aí está um diagrama, né, de como que é feito esse processo de comunicação, né, de um ser a outro. Muitas das vezes a gente abstrai o ruído e considera isso daí como um meio de transmissão, né? A gente junta o canal com o ruído, depois eu vou explicar essa simplificação, que é uma soma, na verdade, de todos os processos que atenuam, né, a comunicação aí, né? Então, a gente chama de meio de transmissão, tudo isso daí que engloba, né, o canal mais as suas imperfeições. Então vamos lá aos conceitos, né? O primeiro conceito é o conceito de informação. Um sistema de comunicação tem como característica básica a transmissão de mensagens de um ponto ao outro. As mensagens são informações que transitam entre dois ou mais pontos de um sistema de comunicação. A teoria da informação está intimamente ligada aos sistemas de telecomunicação, portanto, às leis da matemática que regem a transmissão e o processamento da informação. Podemos então dizer que a teoria da informação está mais voltada para os seguintes pontos mais significativos: medição da informação, representação da informação, capacidade dos sistemas de telecomunicação transmitirem informação e capacidade dos sistemas de telecomunicação processarem a informação. Tudo isso daí é o que a gente vai estar focado, né? Então, o conceito básico de mensagem, né, é o que a fonte produz, certo? O que está saindo da fonte é consistido em um conjunto ordenado de símbolos, né, que a mesma seleciona do seu alfabeto, dos seus algoritmos ali que ela tem como base, conforme os critérios próprios, né? Então, vamos dizer assim, a gente vai escolher uma linguagem de comunicação, certo? Nós vamos definir primeiramente qual é o nosso idioma aqui. Vocês estão me entendendo aí em português, né? Mas se eu começasse a falar aqui em japonês, aí ia ficar complicado para vocês não iam entender o que eu estava falando. Então, aí ia ter uma falha de comunicação, né? Então, mas a gente está falando aqui da informação. Depois a gente vai ver esses outros aspectos aí. O símbolo, né, é o conjunto ordenado, né, que vai representar alguma coisa. Então, geralmente são os bits, os dados, os algoritmos, né, que vão fazer essa informação ser interpretada do outro lado, né? Ela está dentro de um código já definido aí, né, que a gente falou, né? No caso aqui a gente está falando do idioma português, né? Então a gente tem as letras do nosso alfabeto, vocês entendem, né, que a gente interpreta de uma forma aí. Então essa simbologia ela é determinada aí pelo protocolo de comunicação, que a gente vai falar depois sobre o protocolo, né? Não na aula de hoje, mas a gente vai conversar sobre esse conceito mais na frente. Fonte e destino, né? Então, quem é a fonte? É o emissor, né? É o elemento responsável pela produção da informação a ser enviada, né? Pode ser um computador, uma pessoa, um sensor, um atuador. Aqui ele está colocando junto, né? Esse conceito aqui tem outros livros, né? Que a gente vai encontrar diferente, né? A fonte do transdutor, né? É o sensor aí, que normalmente é assim mesmo, né? Por exemplo, aqui no caso a fonte sou eu, né? Mas vocês têm aí o sensor de imagem, o sensor de áudio, né? Que está captando essas informações que eu estou passando, né? E a própria tela aqui do computador que está passando essas informações para vocês, né? Então são vários, né? Entradas aí, vários inputs. Então
no caso aí, a fonte, né, ela está sendo processada aí por um transdutor, vamos dizer assim, né, que vai emitir esses dados depois, né? E lá na frente nós temos o destino, né, o destinatário, que é o elemento a que a informação produzida é dirigida, processa a informação que é enviada pela fonte. Então, da mesma maneira, ele está juntando aí dois conceitos. Então, em algumas vezes vocês vão ver isso daí separado, né? Você tem um elemento que vai interpretar essa informação e outro que recebe, né? No caso aqui, se for uma informação digital, né? Se eu chegar para vocês aí só os bits, vocês não entendem, né? Essa informação. Ela precisa ser interpretada por um computador que vai desencriptar, vamos dizer assim, né? Interpretar ela para vocês, né? Então, também tem essas etapas aí que a gente pode colocar. Então, isso aqui é genérico, tá? A gente está colocando os termos mais genéricos para a gente entender, mas quando a gente vai entendendo mais, quando a gente vai se aprofundando, a gente vai vendo que existem outros pontinhos a serem adicionados. Isso é normal, tá bom? Então, não se assuste se forem se criando outros termos aí no meio do caminho. O meio físico, né, é muito importante, é o responsável pela propagação da energia entregue pelo emissor até o receptor, né? Pode ser o cobre, a fibra ótica da imagem, o ar, né, entre outros, né? No caso aqui do som, ele é transmitido pelo ar, não pode esquecer disso, né? Então existe um meio físico que faz, no caso aqui de onde eu tô, chegar a minha voz até o microfone, né? Então precisa ter o ar aqui entre um e outro, né? Então se eu estiver no vácuo, não vai dar certo essa comunicação, né? Se eu estiver lá no espaço e botar a câmera aqui e eu falar na frente dela, dentro do meu capacete, ela não vai ouvir, né? Por quê? Porque entre a câmera e o meu capacete não tem ar. Então eu precisaria botar a câmera dentro do capacete aí de astronauta, né? Então, se vocês forem por espaço, não esqueçam, não dá para fazer selfie e ouvir do lado de fora do capacete, tá? Vocês têm que filmar dentro do capacete, botar a câmera dentro com o microfone para poder ouvir, né? Então precisa desse meio que no caso é o ar. E a gente fala muito, né, desses outros meios elétricos, né, do cobre no caso, né, porque isso daí vai garantir a velocidade dos dados, né, e hoje a gente está nessa mudança, né, que já tem um tempo na verdade, essa mudança desde que eu nasci aí, da fibra ótica, né, que realmente ela aumenta muito, ela tem uma capacidade de transmissão de dados muito maior do que o cobre, né? E ela realmente melhora muito, né? No caso, mesmo residencialmente, quem utiliza fibra ótica, ela melhora muito a velocidade de internet e tudo mais, né? As empresas usam bastante, né? Na intranet lá. Então, assim, a fibra ótica tem essa capacidade aí, porque a velocidade é a velocidade da luz que se utiliza, né? Na transmissão dos dados, né? O cobre, teoricamente, seria também a velocidade da luz, mas ele tem muito mais atenuadores ali para o elemento, no caso o elétron, chegar de um ponto a outro, né? Então, a fibra ótica tem essa capacidade aí de ter uma velocidade muito maior na transmissão de dados, e ela é a grande tendência, né? Então, aqui no caso, a gente fala desses três, mas aí, no caso, pode ter também as ondas eletromagnéticas, né? Qual é o meio físico das ondas eletromagnéticas? Essa daí é uma pergunta difícil. Não, isso daí vale um prêmio Nobel, porque as ondas eletromagnéticas, a princípio, elas não precisam de meio físico, né? Mas existem teorias aí de que existe algum meio físico que faz, né, os sinais eletromagnéticos chegarem de um canto ao outro, né? Então, é uma reflexão aí depois para vocês pesquisarem. Vamos continuar aqui. Outro conceito que a gente falou ainda agora, que precisa ser estudado com mais tempo depois, é a questão do ruído, né? Qualquer sinal indesejado que interfere na qualidade do sinal transmitido. Pode ser do tipo térmico, eletromagnético, sonoro, né? Então aqui no caso eu estou falando, vocês ouvem lá no fundo meu filho gritar, né? É um ruído sonoro, né? Aí se, por exemplo, se dá uma chuviscada aí, né? Aqui a minha imagem tá bacana, né? Mas pode ser que chegue aí para vocês uma imagem igual aquelas TV antiga, né?
não sei, né? Isso daí já seria um ruído eletromagnético aí do meu gravador aqui, ou do celular de vocês, do computador, sei lá, né? Então ele pode ter uma interferência que vai comprometer a qualidade do sinal, certo? Então vocês não vão ouvir, não vão ver tão bem, né? Isso daí pode ter várias origens, né? Geralmente o nosso sistema ele tem filtros que evitam que isso aconteça, né? Então esses ruídos geralmente eles são muito pequenos, né? Dependendo aí da qualidade da internet, lógico, né? Porque aí o que acontece? Quando a qualidade da internet é baixa, né, de download no caso, ela não vai conseguir acompanhar, a baixar os dados, né, na velocidade que estão sendo transmitidos. Então ele pula algumas palavras, alguns dados ali, né, e ele vai pegando umas certas imperfeições, ele vai baixando a qualidade, né. Isso daí a gente não está considerando como um ruído, não, porque é uma imperfeição, né, da qualidade, mas já é inerente ao meio praticamente, né. Já uma restrição mesmo ali do nosso meio, que é uma largura de banda menor. Mas o que a gente quer dizer é que tem horas que o sinal dá ruim mesmo. É mais fácil a gente ver isso daí em sinais mais simples, como a nossa TV. Né? Na TV, ela tem essas... Hoje também não, as digitais, né? Muito difícil a gente ter ruído, né? Tem mais o ruído do sol, né? Que pega muito ali no satélite, etc, né? Mas aquelas TVs analógicas mais antigas, que o pessoal botava, né? A palha de aço ali na antena, né? Para ficar com a imagem bonita, era isso. Porque tinha algumas imperfeições, né, que o sinal ele não chegava muito bem e ali ele não conseguia filtrar tudo, né? Ia com muita imperfeição mesmo. A gente viu um negócio chamuscado ali, né? Parecia que tava chovendo lá onde o cara tava gravando, né? Mas não, era a nossa antena que era ruim mesmo e ficava cheio de ruído ali, né? Então isso daí são imperfeições geralmente ali do transmissor ou do receptor, né? Que está comprometendo o sinal. Então, o ruído ele tem essa característica aí, né, de ser geralmente de alta frequência, tá? Então, vocês estão vendo aqui que tem um sinal principal, né, uma ondazinha aí, né? E essa onda, ela tem ondas menores enfiadas aí no meio dela, né? Então, vocês percebem aqui que na esquerda, no começo dela, ela tá bonitinha, mas na direita ela ficou toda feia, né? Então, geralmente o ruído ele é uma componente de alta frequência, né? Então ele pode ser filtrado, né? Geralmente ele é filtrado, então é por isso que a gente vai ver ele como dentro de um bloco daqui a pouco. O canal, né? Então, olha aí, o canal ele atua como um filtro, atenuando o sinal transmitindo e distorcendo a sua forma de onda. Olha aí, então, observação, os filtros são dispositivos capazes de selecionar certas faixas de frequência em um sinal elétrico. Então, lá naquele que a gente viu lá, né, o ruído, aquele bicho feio, ele geralmente lá dentro do canal vai ter um filtro que vai tirar aqueles componentes de alta frequência, deixando apenas a parte bonitinha, a parte retinha dele ali, né, que a gente chama de componentes de baixa frequência, né? Então, o ruído ele tem essa característica. Então, a gente vai usar um filtro que chama filtro de passa baixa para remover esses componentes aí de alta frequência, né? Depois a gente vai ver isso daí com mais cuidado. É só os conceitos iniciais aqui. Aqui a gente está vendo o canal de transmissão, né? A gente já viu esse conceito aqui, ó. Aqui vocês percebem que tá bem legal, né? Que tem entrando aqui, ó, um azul, um verdinho, um vermelho, né? Aí ele coloca, como é um único canal, né? Ele vai saindo todos ali em série, né? Como se fosse uma filinha, né? Um verdinho, um azul e um vermelho. Vocês lembram qual é o componente que usa para fazer isso daí? Que a gente estudou na disciplina anterior de circuitos digitais 2, né? É o multiplexador nesse caso, né? Para entrar no canal, para várias fontes entrando num único canal. Aí lá embaixo ele tem vários receptores, no caso, né? Vindo de um único canal também. Ele vem todos três ali na linhazinha, na fila, né? Como se fosse no canal, e vai distribuindo ali para cada um dos receptores, né? Então, esse daí já é o demultiplexador que faz esse trabalho, né? Então, aí, nesse processo, né? Geralmente aí no meio, ele vai entrar também um filtro, vai entrar... Tem vários elementos aí que a gente vai adicionando aí, né? Mas só para a gente entender que os conceitos aqui estão ligados, são várias coisas, né? A gente não vai conseguir aprofundar tudo, né? Mas a gente vai ver vários conceitos para entender como que se funciona esse processo aí de comunicação.
Certo, pessoal? Hoje era isso daí, é bem simples esse conteúdo, tá? É só uma parte introdutória mesmo. Eu vou passar um exercíciozinho valendo a presença do dia e qualquer dúvida me procurem aí que eu estou à disposição, ok? Obrigado a todos e boa noite.